Congresso Internacional de Inversão Existencial, eu vou apresentar a minha experiência prática de 15 anos de aplicação da técnica da inversão existencial. Durante o meu trabalho na Conscienciologia, algumas experiências ilustram bastante. Eu vou no trabalho apresentar 7 inversões básicas. Aguardamos você então, de 23 a 26 de junho, no 9º Congresso Internacional de Inversão Existencial e o 1º Congresso Internacional de Serenologia. Até lá! Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 14 de junho de 2011, terça-feira. Verbete é 1960. Tem 3 páginas, 46 logias e 7 máximos. O tema, homologia conscienciológica. A especialidade é a pesquisologia. Definição. A homologia conscienciológica é a condição de origem, estrutura e conexão das manifestações da consciência em determinada linha específica de atividade, apresentando similitudes evidentes. Os órgãos homológicos dos organismos dos seres vivos taxonomicamente diferentes. As existências entrosadas, a homologia universal, a homeostaticologia, o sósia, a linguagem concordante. Agora, na argumentologia, nós temos aí a taxologia, 8 categorias de homologias significativas e interessantes no âmbito das experimentações conscienciológicas. Na remissiologia, destacamos 15 verbetes dentre os 15, 5 verbetes dentre os 15. Autocentramento consciencial, equilíbrio mental, eudemonia cosmoética, eustresse e eutimia. Frase enfática. A simples homologia conscienciológica, ao modo da condição da dupla evolutiva, é manifestação inicial, franca, da abertura da consciência humana para a autovivência da mega-fraternidade. Você já identificou a condição da homologia conscienciológica? Em quais áreas de manifestação? Agora, questionamento. Por que a palavra homologia está em minúscula? É para chamar a atenção da história e não é necessário colocar. Qual é o problema? Porque ela pode ser um substantivo comum, não é propriamente só uma ciência. Também fiquei curiosa quanto à fatologia, que é a primeira vez que vejo interdisciplinologia na fatologia. Analogia, homeostase. Não, você está por fora. Ih, tem dezenas de verbetes. Nossa, você precisa de ler todos os verbetes. Sabe quem é que está falando aqui? É a Cris Nievas. O Cris, aproveitando a chance, o seu verbete precisa ser arrumado. Uma hora, quando é que você vem aqui, você vai entrar em contato com a Dulce e com a professora Adriana. Tá certo? Se devia uma coisinha no seu verbete, que ele é muito sério. Na holotecologia, ela está falando, consciencioteca tem o ponto de vírgula, você tem razão. Nós já vimos. Na taxologia, item 6, cofenomenologia, não seria a clareza da pré-morte? Pode sim, pode colocar um da lá. Outro, por favor, poderia aprofundar na interaciologia a interação, seres diferentes, grupos semelhantes. Por exemplo, o clube da Luluzinha com o clube o Luluzinha da mulher, e tem um bolinha que é do homem. Então você vai ver que são seres diferentes de grupos assemelhados. Só para dar uma ideia, né? Para a pessoa entender. Agora, isso está dentro do processo da homologia conscienciológica. Eu, desde minha adolescência, ao me concentrar, fixando um ponto, começo a ver e me sentir envolto em uma fumaça branca, como se fosse vapor d'água. Isso significa algo no parapsiquismo? Não, depende, porque muita coisa disso é a imaginação da pessoa. Qualquer coisa que você fixar, você muda aquilo. É igual você olhar uma nuvem, você muda também a nuvem. Isso é normal. E aí é que entra o processo da alucinação. É ver uma coisa que não corresponde à realidade.
De modo que isso não quer dizer muito sobre parapsiquismo, não. Tem que estudar muito para saber o que é. A melhor coisa é se a pessoa vê alguma coisa nesse sentido, que seja positiva, e que ela sinta, por exemplo, um banho de energia positiva extrafísica. Na época em que tive isso mais forte foi aos 18 anos, quando me sentia maior facilidade para conseguir. Hoje eu tenho 28 e sinto maior dificuldade. Essa dificuldade começou quando eu revelei isso num centro de Umbanda que frequentava. Eles podem ter feito algo para dificultar isso? Tudo é possível. No uso de bebidas alcoólicas potencializa isso? Aí a pessoa bêbada fica tudo fora do normal. Lugares menores ficam mais enfumaçados, por qual motivo? Não. Esse negócio de fumaça, se tem energia, precisa de ver o óleo pensene. Aí varia muito, é preciso examinar. Faz mal eu ficar fazendo isso em qualquer lugar? Não. Se você se sente bem, o problema é seu. Examina as consequências, os efeitos. O que é? O que acontece depois disso? Isso te enriquece de algum modo? Te dá alguma ideia boa? Melhora a sua cabeça? Precisa examinar, né? Senão, é tolice infantil, coisa de criança. Menino tem muito disso. Outro, tenho rosácea no rosto e na face direita tem eczema leve. Quer saber se posso passar tintura de amamélis em todo o rosto? Não. Amamélis é para limpar o rosto. Se você tem eczema e rosácea, se tratar. Vai ao dermatologista. Poderia explicar em detalhismo, página 1, Principiologia, o princípio da conservação autocognitiva multisseriológica. O caso aí é o seguinte: a pessoa que tem uma cognição, um conhecimento, um autoconhecimento mais profundo, de algum interesse, ou que tem algum valor para o problema evolutivo, ela tem que conservar isso do ponto de vista multisseriexológico. Então ela pega isso através das várias existências dela. Eu, por exemplo, há muito tempo que eu tenho uma tendência dentro da área da saúde. Meu processo de assistência na área da saúde, caminhando também para o processo da docência. Então, isso é um princípio de conservação da autocognição, do autoconhecimento, através de várias vidas. Tem também aqui um pedido que chegou ontem, mas já no fim, não deu tempo para falar. Essa pessoa, que tudo indica que é uma mulher, e que toma a risperidona, e que tem um namorado, e que sofre da síndrome estrangeiro. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte: você deve pedir ao seu namorado, que do jeito que você está falando, ele entende a situação, ele que te explicou o que é a conscienciologia. Então ele vai trabalhar com você através do arco voltaico. Ele pode chegar a um ponto, o arco voltaico, de consertar suas coisas. Porque do jeito que você está aí, tudo indica que você não sofre de esquizofrenia, não. Você tem um problema ainda alterado de emoção que piora o seu processo de energia. Eu li tudo que você escreveu, e a conclusão que a gente chega só com o que você escreveu é isso. Se o seu namorado for trabalhar com você pelo arco voltaico, você vai ver se tem resultado ou não. Agora, se tiver, vai devagar. Porque é como você disse, se a pessoa deixa de tomar certos remédios, ela entra na síndrome de abstinência. Isso é um fato. Agora, o processo todo aí, eu acho que no seu caso não tem nada. Pelo seguinte, a maior prova disso é a capacidade que você tem de exposição do problema. Uma pessoa esquizofrênica, ela tem dificuldade de explicitação da realidade dela, ainda mais a realidade mais braba, que é o processo da própria alteração. De modo que você não é esquizofrênico. De modo algum. Por duas páginas que ela escreve, a gente vê que não é. Agora, você está se fazendo esquizofrênico. E os profissionais te colocaram nessa condição, junto com a família e tudo mais. Você tem que superar isso aí. Agora, o arco voltaico conserta isso aí. Pensa bem. Foi o namorado dela que trouxe a senhora para a conscienciologia. Então eles entendem.
O negócio agora é se entrosar com as energias, que esse namorado vai consertar essa moça. Agora, eu não sei onde é, parece que isso é na Inglaterra ou nos Estados Unidos, não sei. Pelo jeito dela, parece ser longe. Está escrevendo lá. Isso deve ter sido o namorado que falou para ela: você sofre da síndrome estrangeira, pela situação que a gente vê isso. Aí agora ela está muito consciente de certas coisas. Agora é mesmo uma sensitiva deslocada. Tem muita gente assim. É uma pena danada. Sensitiva deslocada. E outra coisa, com o passar do tempo, a circunstância da vida coloca a pessoa para o lado assediador, fica isso. Fica tomando remédio, fica alterada. Isso prejudica o processo. E ela mesma já viu das faculdades mentais que esses remédios são terríveis. E ela toma vários, eu falei um só para especificar com quem eu estou falando, para não dar o nome dela. Outra coisa, o nome dela é o nome da internet. Não. Entende? Agora, o que eu vejo é o seguinte: se essa moça estivesse aqui junto com o namorado dela, eu ia dar outras dicas, mas teria que eu dar uma geral nela. Isso aí, muitas vezes, a gente conserta a pessoa. Muitos daqueles que foram esquizofrênicos durante 20 anos, com a TENEPS, nunca mais tiveram esquizofrenia, ninguém mais falou disso, até esqueceu. Não, isso foi outra vida que eu tive. Eu fui falar com uma senhora, ela falou: não, isso aí foi outra encadernação minha. Eu hoje sou encadernação de alto nível, não é mais, sabe, brochura ou brochurado. Negócio sério. Gente, vocês estão vendo aí as colunas que eu falei que nós vamos colocar aqui, super dano, para colocar aí os bustos, para colocar as flores quando o povo traz, e colocar outras coisas, um livro, por exemplo, para chamar a atenção. Eu vou fazer depois, arranjar um suporte desse Deus aqui, colocar ali em cima, para colocar os livros. Não, e também essa aqui, ó, o processo aqui, 23 de junho, sai todo em cima, assim, o povo ver. Sabe? Eu posso pôr esse aqui em cima, só para chatear, já que a gente está começando, né? Dá para focar ali, ó. Tá? Está muito de lado. É um display. A intenção é essa. Gente, nós estamos trabalhando aqui com mental soma. O povo trabalha com psicossoma, com cocaína, luzes de todo jeito, barulho de todo jeito. Nós precisamos de usar uma coisa ou outra para não ficar muito por baixo. Se esses bobocas da baratrosfera faz tanta bagunça, uma baguncinha a gente tem direito. Tá certo? É o performático. Eu também acho. Val, você estava falando em esquizofrenia, né? Existe uma alucinação visual, de audição também, que o pessoal aí confunde que todo mundo que tem uma visão de clarividência e tal, falam que é esquizofrenia, lógico, o pessoal... Não, mas isso é o moda. Mas a gente tem que examinar o que é o real, o que não é, né? O que é o fato, o que não é o fato. Mas existe o fato real e existem as versões. Versões é uma banana e a vovozinha. Mas a pergunta o que interessa é o fato. Na esquizofrenia a pessoa chega a ver outras pessoas. Assim. Esquizofrenia tem de tudo. Depende do que é e a manifestação, como se faz. Há às vezes uma perturbação total, violenta. E outra coisa, pode ser um processo extremamente perigoso. Por isso que tem que estudar tudo, cada passo, cada
nível, cada modo de reagir, não tem outro jeito. Agora, por exemplo, um caso igual esse dela aí, é tão lógico, eu tenho experiência disso de muitos anos. Você sabe que eu trabalhei dentro da psiquiatria, né? Com o doutor Inácio, com o doutor Valada, durante uma temporada. Agora, eu queria fazer a psiquiatria, mas depois eu vi tanta... a própria turma deles falou, não, você deve seguir o seu caminho, que é melhor. Quando passou o tempo, o doutor Valada se aposentou lá das coisas, aí ele começou a frequentar minhas aulas. É a vida. Agora, é uma pena, porque a esquizofrenia ainda é a especialidade mais obscura de tudo isso aí. Vamos ver agora se a neurociência se vai ajudar a psiquiatria. A psiquiatria é a especialidade mais obscura. E como eu falo também, eu acho que não mudou nada. A segunda mais obscura é a dermatologia. Por quê? Porque mexe com energia. A psiquiatria é porque mexe com a consciência. E a dermatologia é porque mexe com a energia. Valdo, você pode falar mais da homologia na TENEPS entre o amparador e o praticante? Por que você usou essa homologia? Um vai ficando cada vez mais mimetizado com o outro, é isso? Tudo na vida a tendência é ficar igual. Hoje, a veterinária e a clínica médica, eles já admitem que o pet, o animal doméstico, com o tempo fica igual ao dono, e o dono igual ao pet. Um fica com equilíbrio com o outro. É o caso que vocês vão ver aqui no sábado da minha gatinha, se ela parece comigo por causa da barba. Você está entendendo? Alguma coisa tem. Então, há um processo homológico no processo de convívio com todo mundo. Eu tenho um fato disso que eu vi na minha infância e que a Monte Carmelo, que era a minha terra, era uma cidade muito pequena. Então, um colega meu, do curso primário, foi trabalhar com o seu Dante. O seu Dante era o barbeiro da cidade. E o seu Dante tinha até um filho também, que era barbeiro lá no lugar dele, lá, etc. Tal. Agora, o que se passa? O rapaz foi para lá e, questão de um mês ou dois depois, ele começou a falar com o sotaque do seu Dante, que era de origem italiana, tinha nascido na Itália. Agora, isso chamou a atenção de uma maneira absurda. Todo mundo queria saber o que era, rapaz, como é que foi. Mas ele começou a falar, porque o seu Dante estava explicando para ele como ser barbeiro, a coisa toda. E ele passava ali o dia todo, fora da manhã, né, a tarde toda, etc. Tal. Então, com isso, ele mudou o sotaque. Isso é que é a homologia total da situação. Agora, a gente vê muito disso. Agora, a criança, a dupla evolutiva, o duplista, a mulher, uma pessoa que gosta da outra, o filho que fala igual ao pai, a filha que fala igual à mãe, isso tudo é homologia conscienciológica. Agora, o processo da gente é examinar. E eu desejaria, por exemplo, era falar ou ser igual, por exemplo, o serenão, mas não dá, né? Não adianta só homologia superficial. O negócio é a vivência, é ter existência naquilo. Na clarividência facial, muitas vezes, no acoplamentário, em outros cursos, a gente vê a pessoa acompanhada de um amparador ou de alguém que é a cara dela, muito parecido, parecendo até que é um familiar, mas não é. É um amparador, é alguém que está ajudando. E a tendência desse amparador de ficar com a nossa cara, por que acontece isso, Valdo? Pois é, mas isso é um processo de pensar tudo igual, faz um holopensene favorável. A tendência é formar. É transfiguração do psicossoma também, e tem que haver com a mutação também. A energia, ela coaduna, ela corporifica, ela compõe. O ectoplasta tem mais facilidade para projetar esse fenômeno. É mais predisposto. Agora, eu queria saber o seguinte, o que é que nós temos hoje que mês de janeiro está se manifestando aqui numa terça-feira, que não é caso comum, hein? Ah, sei, Cabo Frio, então. Muito bom.
Eu conheço muito Cabo Frio, que eu ia muito lá para atender a turma. Foi lá que teve o caso do meu carro, na Praia do Peró. Só teve que ir para a China para conhecer o IBAN. Ah, é? Ah. Muito bom. Olha, a casa é de vocês. E aí, o que vocês fazem? Vocês mandam. Já conheceram lá embaixo? Já descemos lá. Então foi bom. Só que foi pouco tempo, né? Que ele queria... O Ivan precisava hoje uma semana para ficar lá dentro. Não, aqui precisa de ficar mais tempo para ver alguma coisa. Assistir algum curso, alguma coisa, né? Para você ter uma ideia. Mas agora que ele conhece, acho que ele vai voltar. Não, agora já sabe o caminho de casa, fica fácil de ir. Entendeu? Vocês moram mesmo em Cabo Frio? Sim, nós moramos em Cabo Frio, mas estamos mudando para Brasília. Talvez isso facilite até vir para cá. Isso. Estão piorando bem a sua vida, hein? Sair de Cabo Frio para ir para Brasília, está danado. Sim, já não manda no destino. Não é obrigado. Tem o Lago Paranoá. Mas aí não tem jeito, é obrigado, né, pela circunstância, né? Mas olha, uma satisfação ter vocês aqui. A casa é de vocês, tá certo? Uma outra aqui. Já aprendi que os gatos emanam energia que potencializa o cérebro para o aprendizado. Moro perto de um parque que tem uma população de gatos significativa. Como não tenho um gato em casa, pensei em ir estudar lá nesse parque para captar melhor essas energias. Devo atrair os gatos para perto de mim ou só por estarem por perto já é válido? Não, você deve levar comida para os gatos e tratá-los bem. Esse aqui é o caminho. Às vezes, com essa interação, eles podem te ajudar, sim. Gato é um bicho positivamente bom. Entende? Se ele não é doido, se de ver se são normais. Agora, num parque assim, a maioria deles são normais. Não tem tanta gente doida. Petra, a Mala estava falando do fenômeno da ectoplasmia. Por que quando tinha algumas materializações, em alguns casos, era a consciência bastante semelhante ao sensitivo, como no caso da Florence Cook, que o pessoal confunde até com fraude? Materialização não é isso. Materialização é o processo da transfigurabilidade do psicossoma. Sim. Ali, para a pessoa se amoldar, ela vai a partir do sensitivo. Conforme a cara do sensitivo, que é o psicossoma dele, aparece lá. É um processo de plastificar a situação. Mas, em alguns casos, a materialização era bem diferente do caso do sensitivo. Aí depende. Qual é a variável? O jogo, a versão, a possibilidade, os potenciais de todo mundo. Mas também não é só de sensitivo, não. Depende do ambiente. Ou seja, se tiver mais energia, permite com que a consciência se transfigure mais diferente do que o sensitivo? Porque isso aí exige muita energia. Se tiver muito doador positivo junto com o sensitivo lá, isso pode ocorrer. Isso é um fato. Então, aquele caso da Florence Cook no caso da Kate King, que o pessoal até confundia dizendo que era fraude, porque elas eram muito parecidas. Naquele caso, de ficar muito próximo ao parecido com o médio, era porque tudo energia. Fica igual mesmo, tudo é muito parecido, tem disso. Tem isso mesmo. Está usando a energia direta de uma pessoa só. O que vai fazer? Ela plastifica isso. Agora, só para você pensar mais um pouco. A sensitiva mulher tem mais capacidade de adaptação. Sabe por quê? Maternagem. É o temperamento maternal. A maioria de tudo quanto é médio efeito físico, mulher que eu vi, foi mãe durante vidas e vidas. Ó. Aquilo classifica o processo e mexe com ela. Porque você quer maior classificação do que a ectoplasmia genética da mãe para o filho, ou para a filha. Então pensa nisso que você vai começar a entender. Então, tem alguns fenômenos que a questão do gênero, ele influi na produção daquele fenômeno. Tipo, pré-mãe talvez
não sei se seria um dos Esse fenômenos. é um dos piores. Né? Tá. O monólogo psicofônico que você falou. Agora, para os fenômenos para a personalidade masculina, o que você vê? Quais seriam aqueles que influenciariam mais? Não, que depende do gênero masculino. Que tem a parte de fêmea, tem a parte de macho. Põe isso tudo. Monólogo psicofônico. Tanto uma coisa quanto outra. O negócio mexe com um monte de gente. Você falou que o monólogo, por exemplo, seria mais predisposto para uma mulher. Ótimo. O monólogo pode ser um homem ou uma mulher que recebe uma comunicação de mulher. Ou um homem que recebe uma comunicação de homem. A mesma coisa e vice-versa. Uma mulher que recebe comunicação de mulher. Uma mulher que recebe comunicação de homem. Agora, joga isso tudo fora que eu falei e vamos começar tudo na estaca zero, tábula rasa. Esse negócio de sexo para consciência é besteira. Se for a consciência avançada, evoluída, não tem nada a ver com isso. Não é besteira, não é por aí. Agora, precisa de ver como é a vida da pessoa durante a seriextiologia. O processo todo a serialidade das vidas sucessivas humanas. Isso é que tem que ver. Então, por exemplo, se ela teve muita maternagem no último milênio, ela tem uma capacidade, então, violenta, muito mais de aprimorar o processo. Por exemplo, a hora que eu falo que a Filipine, lá a veronesa, é boa na estrutura dos processos, que isso aí é igualzinho que o negócio de mandar as coisas assim, estruturar o processo da parasubstância extrafísica para plasmar as coisas, está na cara que essa foi muito materna, ou maternal, mexeu com muita maternidade durante muito tempo. A minha mãe, por exemplo, ela se adaptou muito a essas coisas quando ela começou a fazer lá o trabalho de assistência, devido ao processo da maternagem dela. Porque ela tem uma coisa positiva, a maternagem com a docência. É igualzinho o homem, por exemplo, que tem a área da saúde com a docência. Isso potencializa, uma coisa potencializa a outra. São pequenos detalhes que você não vê em parte nenhuma, que ninguém fala, precisa de pesquisar mais. Igual, por exemplo, tem a maternagem que esteja dentro da área da saúde, da mulher, por exemplo. Isso tudo também é muito sério. Não tem que ver. Você fala, então, que o corpo da mulher é mais sofisticado, e na questão parapsíquica isso vale muito, que a gestação humana é uma forma de materialização, né? É. Ela já tem um treinamento. A biologia nada mais é que materializa a gente aqui uma temporada. Agora, eles fizeram um jeito de fazer uma materialização que, pelas linhas da biologia, pode ser reproduzida. Que isso é o fenômeno da materialização. Só que tem que o fenômeno da materialização lá, ele ainda não virou profissional. Ele é de amador, é esporádico. Você está entendendo como é que é? Agora, a genética não. Eles criaram o fenômeno. O povo não entende isso ainda. Eu comecei a falar isso do espiritismo, o povo achava ruim, não entendia nada. O povo não entende bem isso. Mas coloque o parapsiquismo acima do resto. E coloque o processo da sexualidade abaixo de tudo. Vocês vão começar a entender. Pensa bem que você vai ver. Então, o que é o processo, por exemplo, da reprodução humana? O que é o problema da gestação humana? Nada mais do que uma materialização definida dentro de determinados componentes específicos, bem óbvios, sem dúvida. Agora, era isso que eu falava, por exemplo, aquela minha amiga lá do Rio, que ela saía do corpo, fazia as projeções, deu meu livro, aquelas coisas todas. E então ela viu primeiro uma menina que ia ser filha dela, conversou com ela antes, fora do corpo, depois é que ela ficou grávida. Na segunda, ela teve mais experiência ainda do que na primeira, sabendo de tudo antes. Então eu falei com ela assim, ó, isso lá em casa. O Arthur era pequenininho, então tinha o aniversário dele, esse foro estava no playground. Então,
conversei com ela umas 2 horas lá, a meninada pulando, e eu conversando com ela, nunca pude esquecer aquilo. Depois disso, ela chegou até a escrever livro, tem lá embaixo. Agora, ela entendeu alguma coisa, mas ela, sob certo aspecto, ela entrou mais pelo lado de emoção, de artista, sabe como é que é? New Age, essas coisas todas para fazer, né? Foi uma pena. Se ela tivesse estudado mais o processo, ela iria longe. Agora, é o problema da materialização bem sério. Então, veja, a materialização aplicada aí na projeção, na maternagem e o entendimento ou o entrosamento de uma coisa com outra. Isso é impressionante a gente pensar. Agora, o caso dela é o seguinte, como mãe, ela estava ótima, porque ela já sabia tudo o que ia acontecer, que filho que ia ter, de que modo que era, como é que foi. Agora, eu sentei lá e conversei com ela umas 2 horas para mostrar como é que era o meu filho. Como é que eu sabia quem era o meu filho antes? Fui falar para minha mulher como é que era, o jeito que ele tinha que ser criado, para ele escapar dos processos de alteração que ele teve na vida anterior. Então, fui explicando isso tudo para ela. Ó. Eu vi, o meu caso é pior ainda que o dela. Você está entendendo? Escuta, quem é que primeiro vai lá, arranja um filho, depois vai arranjar uma mãe para o filho? Isso aí eu sou uma exceção. Agora, é preciso saber muito isso. Há uma reversão de procedimentos. Cultura parapsíquica, então, na ciência, não permite fazer a homologia entre a gestação humana e a materialização. Não. E eles, então, combatem atualmente, a materialização. Eu não sei. Entre vocês, eu acho que nós já podemos conversar nisso. Engraçado. Agora, no Espiritismo, só faltava me bater. A hora que eu comecei a expor isso. Porque é uma coisa tão óbvia, porque é o mesmo fenômeno. Agora, Malo, o pior da história não é isso, não. O pior da história é que os eletronóticos são todos boboca, que estão muito afastados da realidade, eles também não estão errados. Eles estão no outro extremo, muito lá adiante, mas vão acabar chegando aqui. Isso não tem jeito. E outra coisa, não adianta eles se mexerem, fazer xixi pelas pernas abaixo, se esforçar, que não vão mudar nada. Eles têm que seguir os princípios que tem no universo. E o princípio do processo do parapsiquismo, ele é básico. Supera tudo quanto é elétrico. No esplendor daqueles fenômenos parapsíquicos do século XIX, de materialização, materializava a pessoa com o coração batendo, com veia, com tudo. Podia tirar a temperatura do corpo. Quer dizer, é o mesmo fenômeno da gestação humana. Isso é igual aquele caso também do nosso amigo lá de São Paulo, chegou a ver em Paris. Materializou, era um casal com a pantera dentro da sala. Todo mundo viu. Agora, o melhor da história. Casaram pelado, nu. E eles viram isso tudo. Agora, não registraram muitos fatos, porque criava celeuma demais. Ficaram calados com o assunto. Eu tive com a pessoa que viu tudo. Eu já sabia por outra que aquilo existiu. Na década de 70, eu procurei em Paris para ver se achava alguma raiz desses processos, não achei nada. Na década de 70. Nada havia sobre esse assunto. Eles acabaram com tudo. Agora, com a guerra, né? A Segunda Guerra, eles acabaram com tudo que havia de documentação. É tanto que nós temos aí uns gibis de Paris, diante da guerra, são raríssimos. Adventure. Aquilo é caríssimo, por quê? Os nazistas queimaram tudo quando eles entraram em Paris. Então, um monte desses processos, todos eles queimaram, não sobrou nada. Agora, se gibi eles queimaram, pensa bem no resto. É tanto que você arranjar uma coleção de comics, quer dizer, de gibi de história em quadrinho, isso que hoje eles chamam de arte sequencial, de Paris, em francês, coleção inteira, é muito raro. Ninguém tem. Eles queimaram tudo. Então, se queimaram isso, queimaram um monte de coisa também sobre o processo vamos dizer, da metapsíquica, que era esse problema. Aquele Hervé do Tantan ficou porque ele foi indicado como um colaboracionista, né?
Agora, o processo é ver a metapsíquica. Esse aqui é o negócio. Foi isso que eu fui procurar aí. E foi uma pena. Então, Paris foi uma das coisas assim. Lembra Alexandria? Foi Alexandria recente, mais moderna. Entende? Queimaram tudo. Outra coisa, estou casada há 6 meses. Tenho um dia de alegria e 6 de briga, ofensas e desentendimento. Me pergunto muitas vezes por que casei. Temos a mesma idade. Ele não admite ser questionado e volta para mim o assunto para se safar. Diz que o tempo todo eu estou traindo ele e vice-versa. Isso tem como corrigir? Tudo isso é desgastante. Olha, aí está um negócio difícil, né? 6 meses. Vocês não tiveram noivado, por isso que o noivado é importante, né? Pessoa, aí ela não está falando aqui o que aconteceu, mas deve conhecer num dia, casar no outro. Isso aí é um problema. Agora, o que eu vejo é o seguinte, tem aí uma questão muito séria. Você quer continuar ou não vai continuar? Porque isso é igual aquele negócio. Vai para o trono ou não vai? Você vai continuar ou não vai? Então, aqui é o seguinte, você vai continuar, a primeira coisa, começa a dar exemplo para o seu marido que você é uma pessoa que está amadurecendo, você está madura, está consciente, racional e lógica. Com isso, você vai colocar seu maridinho no buraco, que ele vai ficar constrangido de fazer qualquer coisa contra você. Tem um princípio popular que diz o seguinte, quando um não quer, 2 não brigam. Se você está brigando com ele, é porque a culpa, 50% é sua. A partir desse momento, não briga mais com ele. Faz só aquilo que ele gosta. Vê se ele gosta de ambrosia, faz ambrosia para ele. Vê o que é que ele gosta. Gosta do pullover azul, arranja um pullover azul para ele. E por aí vai. Sapato escatamáquia, daquele tipo antigo, inglês, compra para ele. Enfim, coloca o seu maridinho no porco, a condição porca. Ele vai ficar encantuado e vai ver que você está querendo renovar. É a única chance que tem. Tem que reconquistar o seu marido. Reconquistar não, conquistar, porque do jeito que você está falando, não houve uma conquista anterior. Não chegou a ver. Então, o processo é esse. Agora, você não pode esperar que eu vá falar com o seu marido para consertar a situação. Não. A única chance que tem nesses casos é conversar com a mulher. Se a mulher não deu jeito, tchau. Não dá. Fim de papo. Aí eu divórcio. Para isso é que tem divórcio. Agora, é a mulher que tem. Por quê? A mulher é que é jeitosa, que é diplomática, que é sinuosa, que é coleante, que é a serpente, que tentou Adão. Então depende dela. Quem é que usa negligê? É a mulher. Enfim, o problema todo a gente tem que fazer a abordagem pela mulher. Mas não tem lógica que eu estou falando, não tem uma lógica danada. Agora, o que se passa? Tem que ser pela mulher. Uma outra coisa, já vi muitos casos desse, que a mulher deu uma volta por cima e resolveu o caso com o maridinho. Tiveram filhos e são felizes para sempre, aquele negócio todo. Isso depende agora dela. Agora, se eu te dou assim um prazo. Nós estamos hoje a metade do mês de junho, é o primeiro semestre. Então você vai até o Natal. Se no Natal você não conseguiu nada, desista. Agora, você tem 6 meses para trabalhar com ele até o Natal. Não pode ter filho, hein? Cuidado aí, hein? Olha lá, hein? Olha, tem um negócio aí chamado camisinha. Importantíssimo no seu caso. Abra o olho com isso. E outra coisa, tem um negócio chamado pílula. Precisa examinar. Eu acho que você precisa de arranjar uma ginecologista de alto nível. Você precisa disso. Abra o olho. Agora, se ela estiver grávida, aí é que é o pior, né? Aí tem que examinar tudo de novo. Aí é que ela precisa mais da ginecologista. De modo geral, você está me falando que eu posso te ajudar isso. É uma saída. É difícil.
tudo pela precipitação. Uma coisa, tudo indica que são pessoas jovens. Quando é assim, ainda não amadurecer, tá? É uma proto-adolescência ou super-adolescência. É aquilo que passa, ainda tem uma faixa de adolescência nisso aí. Eu gostaria que o senhor explicitasse um pouquinho mais em patologia, no final da primeira linha, os órgãos homólogos dos organismos dos seres vivos taxonomicamente diferentes. O caso todo é o seguinte, tem pessoas que têm órgãos que são iguais, mas são taxonomicamente diferentes. Agora, mesmo nós temos órgãos mais ou menos homólogos, que tem também essa homologia com diferença. Por exemplo, hoje está registrado pela neurociência que o hemisfério esquerdo é diferente do direito, em funcionamento, uma opção de coisa. Então nós temos que ver que a homologia, ela caminha para potencializar aquilo que eu chamo aqui de sinergismo. 1 mais 1 não é igual a 2, é 3. Então, por exemplo, você junta um hemisfério esquerdo com o hemisfério direito, ele vai criar um terceiro hemisfério, que é o seu cérebro. Que ele é mais poderoso, ele é mais potencializado, ele é maior. Ele tem mais poder. Então, isso aqui é que nós queremos chamar a atenção. Agora, os taxonomicamente diferentes. Tem gente assim, por exemplo, nós temos vários órgãos, mas somos diferentes um pouquinho. Mais ou menos uns 3 genes diferentes, 3 percentuais de gene, por exemplo, com chimpanzé, do ponto de vista genético. Então, a gente tem coração, a gente tem pulmões igual a esse, tem braço, tem perna. Tem uma série de condições, inclusive os 2 hemisférios cerebrais. Então, esse processo de homologia é muito importante estudar. Das coisas que eu andei estudando sobre homologia, desde a década de 50, quem estudou mais esse processo da homologia foram os franceses. Tinha muito interesse nessas coisas. Tem até autor que dedicou a vida dele toda para estudar homologia. Porque, sob certo aspecto, você vai ver homologia em tudo que você mexer na vida, tem homologia. Entende? Você vê que tem uma raiz básica que deu aquilo. Valdo, em planetas mais evoluídos, há uma tendência à homologia e os seres ficarem todos mais parecidos entre si? Não, a tendência não é bem ficar parecido, mas alcançar um nível, vamos dizer, de manifestações assemelhadas, quase idênticas. Mas a fisionomia, então, por exemplo, aparência. Eu penso que as consciências livres, para nós, elas seriam todas mais ou menos idênticas. São parecidíssimas, são assemelhadas. É por causa do princípio da harmonia, isso? Harmonia. Harmoniologia? É aquilo que eu chamo harmoniologia. Harmoniologia. Outro nome que eu dou para isso é equilibriologia. Quer dizer que... Agora, isso é baseado naquele princípio da imperturbabilidade. E que caminha para o que nós chamamos aqui sobrepairamento. Isso é preciso. Porque diminui a Se nós diversidade. estudarmos essas 4 coisas que eu falei aí, a pessoa está no caminho da serenologia. Homologia e harmoniologia têm conexão, então, muito importante. Por isso que ele está falando aqui nesse assunto. Agora, existem outras áreas, né, que é a que eu falo aqui, na interdisciplinologia, por exemplo. Eu falo umas aqui que são sesquipedais. Mega interassistenciologia. Não é uma interassistenciologia comum, é mega. Mega para fenomenologia, mega para percepciologia. Só aí tem 3. Nós temos ao todo, nesse verbete, 7 sesquipedais. Tem 3 siglas e, na verdade, tem, a gente pode chamar de coisa mais séria, tem 2 objetos mais sérios. O mais é secundário. Bom. Isso para a gente ver o que é que eu arranjei para colocar, para explicitar o assunto. Agora, se um sensitivo, ele começa a receber, então, por exemplo, na TENEPS, um amparador. Começa a ocorrer uma mudança
de temperamento, de fisiologia, em decorrência disso, né? Agora, no teu caso, por exemplo, para você receber o transmentor, o que você teve que adaptação que teve que ocorrer? Ou não houve adaptação, já havia um equilíbrio muito Se tempo? você tem afinidade com a pessoa, aquilo vem do passado, é igualzinho você se afinizar com aquela pessoa do jeito que ela é. Por exemplo, você encontra com uma pessoa que faz 10 anos que você não encontra. Era seu amigo em Porto Alegre. E ele aparece aqui, depois de 10 anos, você vê o cara. Você vai levá-lo para almoçar com você, ou jantar no restaurante. No fim da tarde, vocês já estão falando iguais, do jeito que era há 10 anos. Já estão mais ou menos entendidos. Certas palavras que você nem usava mais, você vai começar a usar, porque é questão farroupilha lá dele, lá de Porto Alegre, lá dele. Você está entendendo o que quer dizer? Outra coisa, aquilo foram apenas algumas horas. Na mesma hora houve afinidade, envolvimento, e tudo veio, houve um repuxo da ideia. Entende? Aquilo veio à tona. E as coisas todas começaram a voltar ao que era. Aí outra coisa, isso vai afetar a sua memória. Você vai começar a lembrar quando é que você viu o cara. Aí você pergunta, e aquela fulana, o que aconteceu com ela? Tudo é na hora. Agora pensa, se você é assim, com pessoas que você encontrou aqui, pensa bem agora, certas pessoas que você já trabalhou em vidas humanas, transatas, pretéritas, passadas, prévias, e intermissões também prévias. É muito mais fácil. Agora, é lógico, precisa de ter uma abertura consciencial muito grande no sensitivo ou na sensitiva para poder fazer uma recepção adequada num nível maior que seja útil, produtivo, que haja construção com o processo. Então, essa adaptação também, aí no caso, emocional e de discernimento, é uma exigência da situação, não tem jeito. Você entendeu, né? Entendendo. Aldo, então é um recurso a gente fazer a evocação de uma forma holopensênica, de uma amizade, de uma convivência, de um ambiente? Não, às vezes vale a pena. Se a pessoa tem tendências positivas. Se ela tem tendência negativa, o melhor é esquecer tudo. Não, claro, mas quando for... Aqui, você fazer uma evocação da baratosfera não tem vantagem para ninguém, né? Não vale a pena. Não, mas assim, no sentido de usar como um instrumento para recuperar informações que você quer, você pode usar essa captação dessa forma holopensênica a seu favor. Pode. Agora, ó, eu estou vendo aí que o Eduardo arranjou a cadeira melhor que a minha. Né? Tá bom, hein? Hein? Não posso chutar. O que é que ele falou isso? Fala para mim. O senhor não deixar que eu não posso chutar mais. O senhor não, o senhor não falou, deixa que eu chuto. Eu não sou mais o deixa que eu chuto. Ah, não? Eu não chuto mais. Por enquanto. Eu falei com ele que era deixa que eu chuto, porque estava andando assim. Então, pois mas a sua cadeira é muito bacana, é imponente. Isso é um trono. Nossa. Considere isso como um trono, Eduardo. Eu olho Fica firme. Várias... Você está ajudando o homem, né? A passar aí na passarela. Você ajudou, né? Eu estou lá com ele, morando na casa dele, para tentar ver se eu consigo um tratamento. O senhor lembra que eu falei da cama coreana? Então, eu estou na expectativa. Ele vai estudar o assunto. Eu estou na expectativa. Que a pessoa faz. Ela já me curou uma vez a cama coreana. Eu estou esperando por ela. Se me derem uma mãozinha para vir trazer a cama coreana aí, fazer uma terapia, eu acredito que eu vou sarar. Sem ela. Vamos torcer para isso aí. Ajuda ela aí no que você puder. Tá bom? Sem ela não tenho esperança de nada. Tá ruim para mim. Pergunta para ele a dificuldade que ele tem para me levantar do chão. Tá ruim.
eu peso, o coitado sofre para me levantar do chão. Eu nem sei o que fazer. Mas ele vai ficar bom. Vai ficar bom. Eu garanto. Isso é que é importante. É o diagnóstico dele. Eu confio mais no diagnóstico dele. Não. Pense positivo, Eduardo. Ok? Tá vendo, Eduardo? Mas eu estou gostando de ver, porque ele é tão elegante naquela cadeira. Olha lá, ó. Eu ainda vou chutar. Tem esperança de ainda chutar? Pode deixar que eu vou chutar. Você ainda vai chegar lá, você vai voltar. E não vai ser deixa que eu chuto, não. Vai ser chutar mesmo, abertamente, alto nível. Poderia detalhar sobre a homologia conscienciológica em outro planeta mais evoluído? Como funciona a formação homóloga da paragenética entre os despertos e sua relação com a macrosomática? Olha, isso aí é difícil da gente saber, né? Vamos começar a estudar o que é que se passa aqui conosco, porque aí a gente começa a entender o que acontece na desperticidade e o que acontece com o extraterrestre. Porque, por enquanto, tem muita coisa para a gente ver aqui. Sobre a homologia, ainda tem muita coisa para nós estudar. Tive vários sonhos com uma rainha chamada Catarina de Médici. Fiz pesquisas sobre essa rainha e me incomodei muito com o temperamento dela. Percebi que o incômodo é devido a algumas facetas do meu temperamento na minha adolescência. Como o senhor sempre diz, o temperamento é a última coisa que muda na consciência. Devo seguir esses resquícios desse sonho e focar mais nessa autopesquisa ou descarto completamente? Essa nossa amiga, ela é psicóloga, mora atualmente aqui. O que a gente faz com ela? É uma das nossas psicólogas, mas ela não está sabendo de nada das coisas. Abre o jogo, como é que é? Olha, uma hora eu vou conversar com você. Se aparece da boca para o ouvido, eu vou te falar umas coisas. Suposições. Vamos falar para você umas coisas. Tá certo? E é engraçado. Ela tem problema com os filhos, com o marido. Sabe quem é, né? Mas ela é uma grande pessoa. Só o que ela já fez de assistência dentro da área da saúde não é brincadeira. Ó, anos e anos. Ela é fora de série. Vamos ver, né? O que se passa com o tempo. A vida é dura. E a realidade dizem que é mais dura ainda. Não é? A realidade é mais do que metal, mais do que o aço. Se a vida é dura, a realidade é duríssima. É assim que o cara falava lá. Mas Cecília, pode falar. Morte e a visita da saúde no universo da tanatologia, página 3. O item 6. A clareza da pré-morte e a visita da saúde no universo da tanatologia. A tanatologia, como vocês sabem, é a ciência do estudo da morte e do morrer, o ato de morrer, etc. Tal. Agora, a visita da saúde é quando uma pessoa está na UTI, está para ir embora, de uma hora para outra ela fica boa, conversa com todo mundo, depois ela morre. Isso é que é a visita da saúde. Agora, a clareza da pré-morte, às vezes nessa condição da visita da saúde, ela tem uma clareza total, como há muitos anos não tinha. Então isso mostra que ela vai dessomar e vai ficar, na segunda dessoma, ela vai passar batido, rapidinho. Não é batido, mas por cima, ultrapassar o processo com facilidade. Então isso tudo a gente tem que ver como é que é. Eu já vi gente assim, que piorou depois que dessomou, e gente que melhorou depois que dessomou. Aí depende da intenção e o que ocorre. Um dos casos piores que eu vi é daquela senhora que estava lá,
desenganada devido ao câncer, cheio de metástase todo lado, e que ela era contra todo mundo. Nós chegamos lá, começamos a mexer com arco voltaico, energia, ela melhorou. Aí eu tive que viajar, fui para a Europa. Passei uns dias lá e voltei. Quando eu voltei, eu falei assim, então, como é que está a nossa amiga? Eu falei assim, Val, piorou tudo de novo. E ela agora é contra todo mundo. Nem eu não posso ir lá. Ela que ajudava, nem ela não pôde. Morreu totalmente recalcitrante. Contra o mundo, contra o universo, contra o cosmos. Ela morreu daquele jeito. Então, vocês vejam bem. Deve ter alguma coisa pisado no pé dela ou no parapé dela, alguma coisa muito séria, que mudou o problema. Então, veja, a homologia nem sempre ela funciona. Entende? Tem, às vezes, afinidade, tem a coisa toda, mas a pessoa, às vezes, embarca numa evocação de alguma coisa muito errada. Essas coisas tudo ocorrem. Isso é um fato. A gente tem que ter paciência. O que é que vai fazer? É o jeito. A gente pode dizer que, da base da associação de ideias, o que está embasando é a homologia? Até um certo ponto, tudo que mexe com processos que caminham para a parecência tem homologia. Tem homologia. Tudo caminha para a parecência. A similitude. Tem. Agora tem uma outra coisa que eu queria voltar aqui, que eu ainda não estou conseguindo fechar umas coisas assim. É que o senhor tinha falado que a maternagem é a materialização e que era produto da genética, que era uma sistematização da natureza. Da né? materialização. Da materialização. Então, o que eu entendi sobre, por exemplo, a antimaternidade é que seria o movimento contrário da materialização, que seria mais a espiritualização, seria isso? Como é que é? O porquê da antimaternidade Sim. seria o movimento contrário da materialização, que seria a espiritualização, seria até conscientização. senão não é da materialização. A antimaternidade diz respeito à pessoa acabar com a gestação humana. Chega, deixar de ser bicho. O ideal é essa mulher trabalhar para fazer efeito físico, para materializar a consciência. Então, é isso que eu queria entender. É isso que eu queria entender. O que estava por trás? Uma coisa mais avançado. Materializar a consciência. Isso? Primeiro, essa mulher vai materializar uma mega GESCOM. Então ela vai criar um filho escrito, um livro, uma obra-prima. Isso às vezes é superior ao filho que ela vai ter, porque ela já tem muito filho em vidas anteriores. Entendi. É um padrão de materialização avançado. É isso. É isso que eu queria entender, esse negócio. Padrão de construção evoluída. Existe uma técnica para desenvolver ou potencializar a esterilização do ectoplasma? É lógico, começa com EV. A produção do ectoplasma está relacionada com o uso de nenhuma substância por parte sensitiva? Não, tudo é besteira. Não arranja negocinho não para melhorar o ectoplasma, que é bobagem. Estão querendo fazer. Eu gostaria que o senhor explicasse o papel da energia da Kundalini nesse processo. Kundalini é a coisa primitiva do problema da energia, por causa do sexo. Então é besteira. O processo é energia superior que melhora isso. Tem que ser primeiro do Corona Chakra para não mexer no resto e ver aonde que a pessoa é mais sensível para exteriorizar a ectoplasmia. Aí, do Corona Chakra vai para aquele chakra que ela tem, que seja mais sensível. Na sinergismologia, poderia ampliar o último item, o sinergismo decorrente da harmonização das energias conscienciais. Sim, é o que está falando aí. Se há uma harmonização das essências, a pessoa aumenta o sinergismo, a potencialização
vamos dizer, dos efeitos das energias, de vida e harmonia, que nós estávamos falando aí antes. É o processo do equilíbrio generalizado dentro daquele contexto. Poderia exemplificar em numerologia o item, os propósitos cosmoéticos confluentes. Quando a gente pega e você coloca todas as metas e objetivos, objetivando o mesmo megafoco. Com isso, então, o que se passa? Você vai fazer a homologia dos interesses mais sérios, mais evoluídos, mais avançados. Isso, a tendência é ter resultados melhores. As pessoas que estão assediadas, provavelmente pela evocação, atração, têm companhias extrafísicas parecidas com o seu próprio holopensene. Dessa forma, poderia o assediador da pessoa ser um espelho de seus próprios tafares? O que você quer? Bidu, acabou de descobrir? É isso mesmo. Professor, aqui. Sim. Como a gente pode identificar quais fatos da vida intrafísica são homólogos ao curso intermissivo? Como não? Fala de novo, que eu não entendi. Os fatos, os eventos da vida intrafísica que são similares, são homólogos ao curso intermissivo, ao que aconteceu no curso intermissivo. Tudo que você faz dentro da área da interassistencialidade cosmoética, principalmente aquilo que diz respeito ao parapsiquismo, tem uma similitude maior com as reações, por exemplo, de curso intermissivo, dos processos mais avançados. Sempre tem. Agora, o que eu estou falando? Interassistencialidade, cosmoética, parapsíquica. Agora, aí é preciso de ver, dentro do ambiente que você mora, ou que você desenvolve seu trabalho, se é prioritário, se você tem companhias evolutivas adequadas para isso, para sustentar a condição, e por aí vai. Aí você, se começar a examinar, você vai ver como é importante a cognópole, como é importante a comunidade conscienciológica internacional, a cosmoética internacional, entendeu? Como é importante, por exemplo, nós temos feito isso aqui para congregar as pessoas intermissivistas com as mesmas ideias. Aqui já dá, até fisicamente, a ideia de congregação, devido ao processo de reunir todo mundo. Tudo redondo, é de propósito. Isso é um processo psicológico, não é só conscienciológico. Você entende? Então, esse é o caminho da situação. Agora, por exemplo, é lógico que se nós aumentarmos as possibilidades de aprofundar a mega fraternidade entre os nossos companheiros evolutivos, aquilo que eu chamo de compassageiros da evolução, a tendência vai potencializar isso tudo. Então, por exemplo, aí é importante o discernimento, o conselho dos 500, a ágora, o processo de falar a favor da democracia pura. Você está entendendo? Isso tudo é importantíssimo. Professor, o senhor comentou alguns dias atrás, na tertúlia, que a vítima ela tinha mais responsabilidade em assistir do que, no caso, o algoz, né? O senhor poderia falar um pouco mais sobre isso? Isso é conforme o caso, porque nós não podemos generalizar. Conforme a situação, a vítima, às vezes, ela tem mais cognição, conhecimento, experiência. Ela é traquejada, ela tem, vamos dizer assim, maturidade evolutiva, maturidade consciencial. Então, ela não precisa se submeter ou ser vítima daquele algoz. Ela poderia ter feito diplomaticamente, de uma maneira cosmoética, uma condição que ela não precisasse de se submeter ao algoz. Então, isso depende do caso, mas há casos que são óbvios sobre isso. A gente tem que estudar isso aí. Por quê? Eu queria saber o seguinte, no caso de uma pessoa que tem discernimento, lucidez, o que leva ela a se submeter a um assediador? Isso aí tem 1001 fatores, tem uma série de condições. Às vezes a pessoa está fragilizada, outra hora que está querendo fazer, visando com aquilo
um outro objetivo por trás. Tem uma série de condições aí, tem que examinar. Mas não se pode também confiar numa condição dessa. Tem de tudo aí. Tem que abrir o olho. O nosso. Só para você estudar a partir disso. Eu pedi, ela vai fazer uma listagem de 22 argumentos, 22 categorias, para nós estudarmos. Eu tenho lá já uns 22. Mas só para depois eu passo para você estudar. Agora, por exemplo, aqui eu tenho alguma coisa, mas está difícil de ler. Eu não sei se é bom para ler minha letra pequena. Olha, como é que você classificaria esse verbete? É um senhor teste. Esse aí é o teste grande. Na hora que ela digitar. Ela vai digitar para mim. A Kátia vai fazer isso. Até amanhã, né? Amanhã, gente. Aí eu vou dar também para o Pedro, que eu estou com o livro dele aqui também para mostrar. Agora, ó, não perca as folhas que estão digitadas, não. Eu quero tudo de volta. Quando você descer, venha por essa fila que fica mais fácil. Não, da outra vez não tinha ninguém, você desceu também por ali. Você diz que pouquíssimas pessoas têm amparador. Ao mesmo tempo, você afirma que ninguém está sozinho. Não, porque tem assediador. Outros não têm nem assediador. Às vezes tem gato, cachorro, pulga, vírus da AIDS. A maior parte do tempo, então, estamos com quem? Assediadores sozinhos? Favor explicar esse processo de acompanhamento ou isolamento para eu poder entender direito. Não, é isso aí. O que você não entendeu aí? Agora é o caso. O que é? Vocês querem falar alguma coisa sobre isso? Eu acho difícil aqui dispor mais o quê? Fala. Né? Tem sempre 9 com a gente. Então, assim, pode ser um pouquinho, os que estão um pouquinho melhores do que a gente, não é necessariamente amparador. Não, guia cego. Tem os guias cegos. Porque a gente acha que sempre quem está melhor do que a gente é amparador, e não é. Né? No fim de tudo, eu acho que é possível falar mais uma coisa também. Sabe lá se você não é o mega assediador? Se fosse, tem um monte de gente, mas tudo errado. Abra o olho. O senhor poderia estabelecer a relação entre a homologia conscienciológica e a isogênese? Assim, o processo todo é que na raiz de tudo existe afinidade. Essa afinidade seria sinônimo de empatia, que seria sinônimo de homologia. Né? Então a isogênese tem sua razão de ser. Professor. Nós temos que ver com calma. Professor, aqui no ar. Sim. O senhor comenta aqui, não sei se já foi discutido, na página 2, na numerologia, as origens intermissivas semelhantes e as posições laborais equivalentes. Né? Nessa questão de homologia, muitas da profissão ou o labor da pessoa, ele é semelhante à questão intermissiva e o grupo vem junto nesse processo. Como é que funciona? Tudo depende da afinidade, né? Empatia e o mérito. Você já pensou? Uma equipe que tenha mais mérito sai de baixo. Esses elementos vão longe. O processo é nós criarmos uma equipe meritória. É o que a gente está tentando fazer com os intermissivistas. Esse congresso de intermissivistas que a gente quer fazer justamente objetivando essa meta. No labor, por exemplo, da própria criação da enciclopédia. Né? Depois eu vou te dar uma listagem para você fazer a classificação. Não perca nada que seja digitado. Eu quero tudo de volta inteiro. Senão vai ter. Na própria criação da enciclopédia, o grupo que está hoje ali, né, provavelmente já esteve junto também no curso intermissivo,
nesse mesmo tipo de trabalho, poderia ser isso? Agora, o problema é que é muito difícil, viu, Adélio, a gente juntar todo mundo igualzinho na situação toda. É tanto rabo diferente, rabo preso, tanto processo do passado desigual, a gente junta. Então, por exemplo, aqui entre nós, as coisas que eu sei, por exemplo, tem 5 que têm muita afinidade sobre esse assunto. Entre eles, tem 2 que têm afinidade com aqueles outros 5 sobre aquele assunto. E esse aqui já tem com o outro tem com o outro. Se juntar tudo, a maioria tem alguma afinidade, nem que seja um pouquinho. Você está entendendo? Agora, o processo nosso é nivelar isso por cima. Por isso que eu toco muito aqui no assunto. Quais são? Cosmoética, evolução, parapercepciologia. E, acima de tudo, como se fosse assim, dentro da equação, aquilo que segura tudo. Interassistencialidade. Se todo mundo caminhar para isso, a homologia vai ser maior. Você acha? Fala com ele aí a mesma coisa, explica para ele. Se vocês não entenderam o que está escrito, eu mostro depois. Sei, mas agora veja, eu estou mostrando para você que tem argumentos que são múltiplos. É isso que eu quero mostrar. Então o negócio é muito mais complexo do que vocês estão pensando. Agora eu já fiz uma listagem de 22 básicos, para ter uma noção. Esses 3 são de 22 básicos. Entende? Isso aí que nós estamos estudando é sobre argumento e argumentologia. Eu estou estudando lá no dicionário, então eles estão me dando uma de mão para ver como é que fica. Vamos ver quem é que engole o outro aí. A briga de foice no escuro, numa noite sem lua. Mas está caminhando. Pouco a pouco aparece uma vela no meio da escuridão. Professor Valdo, só reforçando então, a ideia da homologia, de certa forma, é o sinergismo, né? Você ter o sinergismo com a finalidade ou o objetivo maior interassistencial. De certa forma, ela serve para isso também. É a empatia. Agora, o sinergismo é a potencialização da empatia. Agora, uma coisa que eu acho estranho é que homologia nunca recebeu a atenção pesquisística que merece. Eu nunca vi em parte nenhuma. Parece que o povo nunca deu muito valor para isso. Quem estudou mais foi esse francês lá, devido ao processo mesmo de parapsiquismo. Mas, de um ponto de vista geral, observa depois isso. Esse assunto precisa ser mais estudado. Entende? Pensa bem. Tudo que existe nesse cosmos é homólogo. Agora, existe um processo seríssimo, que devido à evolução, uma parte reflete a outra, que é o que eu chamo da bilateralidade das coisas, da realidade, do universo. Agora, o que se passa? Essa bilateralidade, na verdade, eu vivo dizendo assim, como é que eu chamo que a natureza é? Ela é assimétrica. Então, como é que é isso? Primeiro existe a homologia, para depois ter a assimetria. Mas é isso mesmo. Agora, outra coisa séria. Não existem duas consciências iguais. Nem os gêmeos univitelinos. Não existe essa besteirada da padraiada dos espíritas sobre almas gêmeas. Isso não tem. Eu estava vendo na televisão o cara falando agora, no Santo Antônio, não, que ele vem aí e vai descobrir a alma gêmea. Isso é um padre falando. Você viu isso? Eu vou te contar, de morte. Agora veja, essas coisas não existem. Outra coisa também séria. Nós estamos cheios de coisas duplicadas. Né? 2 cérebros, ou hemisférios cerebrais, 2 olhos, 2 ouvidos, 2 narinas. Presta atenção. Para você ter uma ideia, tem 2 arcadas.
No entanto, elas são diferentes uma da outra. A maioria é diferente. Às vezes tem coisas muito diferentes. Até os testículos do homem são diferentes. Olha bem, uma outra coisa séria. O processo da mulher, por exemplo. Num mês, ela pode estar usando um. No outro mês, ela está usando o outro. O que ela usa? Todo mês. Eles às vezes são diferentes. Então, vamos entender que no processo da evolução, a homologia funciona até um certo ponto, ou, vamos dizer, a heterologia funciona no outro ponto, e é necessário que isso ocorra. Mas, que a tendência da evolução é mudar tudo. Então, por exemplo, a dessemelhança, a discordância, a desarmonia vai acabar. Tudo caminha para a homologia. Então, vamos supor, o primo pensene, a causa primária, a inteligência suprema do cosmos, seria, vamos dizer, o super homólogo. Tudo é uma coisa para se pensar. Então, isso tudo é muito sério. Agora, só de pensar na bilateralidade das coisas, já faz pensar muito. E na simetria de tudo. Assimetria. Primeiro tem uma simetria, mas o que permanece é a assimetria. Você olha, a maioria é assimétrica. A sua cara esquerda é diferente da sua cara direita. Então, aí, e não era para ser. A evolução, então... Da Malo, não. Da Malo, a evolução, é só assim. A evolução, então, é encontrar, é fazer a homologia na assimetria, seria isso? Homologia na assimetria. Na assimetria, então veja, primeiro vem a homologia, depois a assimetria, depois a homologia. Porque isso mexe Quando a pessoa evolui, ela chega lá na homologia final. É aquilo que o senhor falou lá da... Então, eu falo, a maioria aqui está na primeira homologia, ainda não passou para a segunda. Bom. Falta evolução, a gente. Então, essa coisa da homologia na assimetria seriam as coisas serem diferentes, mas com a mesma função, com a mesma propriedade, né? Isso é um pouco matemático. E outra coisa, você esqueceu. O meu filho... Potencializando tudo, que é o sinergismo. Pensa bem, sinergismo, sinergismologia. Potencializa. Então, homologia 1 é fraca. Passa pelo processo da semelhança, chega na homologia 2, é forte. Ela está potencializada. É, porque a homologia... Então, evolução é a potencialização da homologia. Se vocês pensarem, vocês vão entender tudo sobre a evolução. É como se a homologia na simetria fosse fácil, mas a homologia na assimetria é bem mais complexa. Né? É. Mas agora chega num ponto que a assimetria desaparece. E a homologia vai permanecer, ela vai monopolizar, ela vai reinar. Então nós caminhamos, tudo indica, já não sabe o que acontece depois da consciência livre. Mas nós estamos caminhando para uma homologia mega. A máxima, a zeta, ou qualquer coisa, tem que arranjar um nome, a zita. É interessante o paradoxo, Valdo, porque o domínio da energia exige um esforço da nossa parte. Mas é para ficar homólogo ao fluxo do cosmos que não exige esforço. Que é uma coisa, é o anti-esforço. Não, mas tudo é porque a gente está engatinhando. É muito a criança custa isso. Ficar em pé e andar direito, investigado. Você domina para deixar, domina para não fazer esforço mais. Tudo é o domínio para chegar numa harmonia de canto de alvíceras. Você está entendendo? Chegar no máximo. Não há mais reclamação de nada. Chegou, acabou. O que é? Quando é que a pessoa começa a ficar, então, mais, ou no seu caso, ficou mais similar com a identidade extra? Quando é que começou a ocorrer essa similaridade que você se percebe? Em que período da sua vida? O que depende, que variável que depende para a pessoa? Não, o meu negócio começou devido ao processo de assistência. Eu já expliquei aqui. Com essa assistência, eu comecei a dar valor para aquilo que eu vi que tinha vantagem. Era uma coisa secundária, que eu não dava a mínima atenção. Aí eu não sou bobo, comecei a ver que aquilo era importante. Então, o que eu fiz?
trabalhei no sentido de fazer a confluência. E a homologia dominou o processo. Mas a identidade extra é isso. A homologia na identidade extra, mas ela, por exemplo, ela só começa a ocorrer após a instalação da UFIEX? A identidade extra nada mais é do que uma identidade plurissecular. Isso. A identidade humana é uma identidade uniexistencial. Uniexistencial, é o que eu estou falando. E com diferenças, às vezes, do que com Agora, então, pensa bem, quanto mais tempo passar, se eu sustentar uma identidade extra que seja positiva, sai de baixo. Como é que fica? Agora, qual é o ideal? O ideal é eu aparecer com toda a lucidez do Zéfiro tendo um corpo aqui. É isso que eu quero chegar lá. Vocês pensam, o que eu estava fazendo? Era isso. Mas ainda não consegui. Eu sou uma lástima. Lógico. Quando você fala que... não é coerência persistente, ininterrupta de você consigo própria. Você entendeu, Gabriel, isso aí? Valdo, por exemplo, quando você fala, então, para a gente conseguir viver a vida humana como se fosse uma consciência, é que essa homologia vai predominar a outra, multidimensional, sobre essa aqui, né? A tendência da gente é puxar para outra realidade. Não, a tendência nossa é, dependendo do nível, da qualificação da sua identidade extra, ela vai cada vez mais monopolizar qualquer identidade que você arranjar, mesmo que você esteja aqui na vida humana. Por quê? A estrutura que faz o arcabouço dessa identidade extra é superior. É mais forte. Não é só mais forte. Ela é, vamos dizer, uma acumulação de experiências superior a uma vida única. Então, como é que fica? Agora, por exemplo, vocês não vão me perguntar, porque eu também não sei, nem vou falar se eu soubesse. Há quantos séculos que eu sou Zéfiro? Isso é que seria a coisa mais importante. Ainda bem que ninguém nunca me fez essa pergunta. Como agora eu já estou falando, ninguém vai me falar. Ninguém vai me falar. Porque se nós fizermos aqui, dependendo do acúmulo de séculos dessa aí, você está entendendo? O negócio é muito superior ao Valdo. Não dá para... Porque eu não consigo trazer tudo que seja o Zé. Eu já expliquei isso lá para vocês naquela entrevista. É muito difícil isso aí. Agora, eu só digo para vocês, não são só 5 séculos não, tá? Tá vendo? Eu não falei em milênios, eu sou um cara bonzinho. Eu não quero expor. Quando você comenta que você está deixando, por exemplo, o Homo Reurbanizatus para o Valdo número 11, o Valdo número 1 é o Zéfiro, é o começo do processo do Zéfiro ou não necessariamente? Não, é bem antes. Escuta, eu já disse aqui, eu já dei uma fala sobre isso, é que vocês não prestaram atenção. Eu falei o seguinte, que o Zéfiro nasceu do jeito que tem o Zeus. A mitologia. O Zeus equivale ao Apolo, que é o Zeus Van Tuyl, por exemplo, aquele autor do livro lá sobre Allan Kardec, era o filho do Van Tuyl. Ele tinha o nome de Zeus. Agora veja, é o nome de um deus. Zeus, Zeus, Zeus. Tem a opção de deusa, por exemplo, a Daiane. A Daiane, a Diana, lá dele, é o nome de uma deusa. É ou não é? Assim tem um monte por aí. O Zéfiro é esse nome nessa época dos deuses. Então pensa bem quantos séculos não tem esse negócio de Deus. Eu falei aqui indiretamente, eu disse isso. Estou só clareando a situação, como é que fica. Então o negócio vem com essa raiz. Uhum. Você está entendendo? Então o Valdo número 1 é anterior a isso. Não, o Valdo número 1 que eu quis falar é para mostrar 10 vidas, o que a pessoa está fazendo. Então, por exemplo, nós,
Agora nós descobrimos um curso intensivo. Como é que vai ser daqui 10 cursos intensivos? Era por isso que eu falei. Ok. O negócio era esse. 10 aí é secundário. Ele é pouco, é pequeno. Sim. Aquela sua retrocognição que você mencionou um tempo atrás, na Grécia Antiga. Como é que é? Aquela retrocognição que você mencionou um tempo atrás, Sim. na Grécia Antiga. Sim. Que você lembra lá dos... Não, essa é recente agora? Não, da janela, dos Pois é, não, sorvetes. que eu estava lá e estava despachando o negócio. Naquela eu não sei nada. Depois disso eu não tive nenhum subsídio sobre o assunto. É porque o senhor comentou que, a princípio, pelo que o senhor pensava, essa retrocognição datava de milênios para trás. Eu já achei que foi o máximo porque eu tive noção exata que era a Grécia. Então. O que estava sendo falado ali era grego. Mas isso tem alguma relação com essa questão da mitologia grega do Zéfiro, dos deuses ou não? Mais ou menos. Não é bem assim, não. É antes. Essa retrocognição é antes? Não, meu negócio é antes. É antes. Essa aí não, essa é daquela época. Daquela época. Agora, eu sei que a Grécia, por causa do que se falava, e do que estava escrito naqueles papiros lá, aquele negócio. Tinha uns troços na mesa. Eu estava olhando. Agora, a mesa não era aqui não, era para cá. Cá. Lá para lá. E eu via a rua, como se fosse uma rua daqui, o negócio todo, e o povo que entrava lá, e tinha uma porta do lado de cá. E o povo... Agora, eu estou falando, estou sentindo aqui energia. Deve ser alguém que me ajudou nisso. Ó, energia. E está mudando tudo aí. Ó. Mas eu não sei quem. Não é o espartano. Isso é outra consciência que me ajudou lá para ver alguma coisa. Agora, eu não sei para onde vai isso. É aquele negócio que não teve subsídios. Pode ser que amanhã venha um elemento maior, alguma coisa que vai ter desse povo. De qualquer maneira, o negócio está ativo. Agora, você falou porque eu disse que era um processo de direito. É ou não é? Não foi por isso que você lembrou? Agora, então, eu te pergunto. Esse que está aqui será um homem. Será que ele é de direito? É bem possível. Aí nós três estamos dentro da homologia. Eu, você e ele. Não, aquele foi o maior. Aquele foi o maior, mas não tem nada a ver comigo, não. Não tem nada a ver com você? O Clístenes? Ele foi o grande da história. Agora, tudo você sabe, a Grécia não tinha muita gente. Era pequeno, era um povoado. Então você pega um punhado daqueles gregos e coloca no meio da comunidade conscienciológica, cosmoética, internacional, já é um monte de gente. Você entendeu ou não? Então a gente nunca sabe. Como é que fica? Agora, o que eu vejo é o seguinte: nós estamos trabalhando com as coisas de upgrade, de ponta, devido ao processo da Heurebex. Isso é um fato. Nós não podemos esquecer isso nunca. A Heurebex está na ponta. Então, tudo isso tem sua razão. E essas coisas não acontecem comigo devido aos meus belos olhos. Não, é por causa desse serviço, por causa da Heurebex. Tudo tem sua razão. Agora, eu desejaria que os deuses superiores ao Zéfiro aparecessem por aqui. E as deusas também. O problema é esse. É vir todo mundo aí para a gente ver o que vai dar. Vocês têm que lembrar o seguinte: a maioria desses deuses, todos eles foram feitos à base da impressão e semelhança de muita coisa do homem. Porque eles não tinham... Ia imaginar o quê? Então, muita coisa é isso mesmo, sabe? Agora, precisa de ver, né? As séries, aquele negócio da natureza, tal, as coisas. Tem uma deusa aí no meio da grama, né? Lá na entrada de casa também tem uma. É. Então, eu estou falando da estátua. Tem umas estátuas aí. Entende? Tem essas coisas todas. Agora, o que eu quero é ver o povo em carne e osso aparecer por aqui.
Tenho praticado EV e ultimamente sinto enrijecimento da musculatura do abdômen em espasmos durante a circulação de energia. Isso é negativo? Tem algo a ver com o umbilical chakra? Tem. Isso aí mostra que você está desenvolvendo para acabar com o bloqueio do umbilical chakra. Muita gente começa a desenvolver mais depressa a hora que chega nesse nível. Pode ser que seja a sua hora. Porque ali tinha bloqueio. Se eliminar esse bloqueio, a pessoa desenvolve mais depressa todas as suas percepções, exteriorização de energia, inclusive o arco voltaico. Dê mais atenção para assim e desassim, quer dizer, assimilação simpática energética e desassimilação. Isso pode te ajudar. Professor, aqui novamente. Quando a gente comenta em homologia mais séria, a gente poderia dizer hoje que essa homologia, ou codependenciologia que o senhor coloca, do amparador extrafisioteneps, conosco, seria uma das mais importantes em termos de interassistenciologia ou não? Nesse nível evolutivo nosso, talvez seja a mais importante. De todas elas. Porque é onde você tem afinidade maior, funcional, produtiva. Então isso é sério, né? Sim. Muito sério. Seria mais profissional em termos de interassistenciologia, vamos dizer assim? Profissional evolutivo, né? Seria, não há dúvida. Eu acho. Uma coisa para se pensar. Agora, amparador é uma coisa que vocês ainda não estudaram muito. Tem que estudar mais. Amparador extrafísico. Tem muita coisa na enciclopédia. Pega depois e olha no Find, tudo que diz respeito a amparador extrafísico. Olha lá o que você acha. É no singular e no plural. Isso pode te ajudar. Vai dar muita ideia. Porque hoje a gente percebe que o nosso nível de amparo, no meu caso eu percebo, é muito maior do que eu consigo aproveitar dele em termos de oportunidade. Né? Amparador é o cara que vive mais desperdiçado. Ele sabe disso. Ele sabe disso. Ele começa com 5% de resultado. Quando ele atinge aí uns 40%, já está ótimo. Ele já começa a sentir profissional. É muito difícil. É justamente o que o Zé estudava. Por isso que é que eu falo com essa convicção. Estou muito consciente, eu admito isso com muita seriedade. Porque o foco difícil. O foco dele, de certa forma, era esse, né? De apoiar, de ajudar, de fazer a pessoa ir à frente. Agora, né? O problema também é você mudar o ritmo a toda hora. Se não deu por um lado, não dá por outro, desde que tudo seja normal, ou que seja positivo, ou que seja cosmoético, mudar. Às vezes, alterações técnicas. No caso, é a paratécnica. É claro que o nível de insistência é grande, né? Para tentar ver se a pessoa vinga ou não. Mas qual é o nível de desistência disso? Onde é que chega ao ponto do amparador? Não, o problema todo é a pessoa ter lucidez sobre a vantagem, o proveito, o valor daquilo. A maioria não tem isso. Entende? Então, o nosso processo de estudar aqui ajuda demais amparadores e amparandos. Ajuda demais. E cria esse rapport, cria essa conexão e cria essa condição de homologia maior entre os dois, vamos dizer assim também. Principalmente por parte do assistido, na nossa parte. Né? O caso é a pessoa se inteirar disso, ter convicção, dar valor para essa condição, caminhar por aí, tirar proveito, partido disso. Professor Valdo, letra B. É a nossa inabilidade, a incapacidade que faz com que o amparador fique desperdiçado? O processo, o que é, né? Vocês querem falar alguma coisa? É essa falta de lucidez para trabalhar em conjunto? É a falta de dar pouco valor para uma coisa muito importante. Agora, com o passar do tempo, a pessoa, por exemplo, da TENEPS, ela procurando caminhar, acontece tanto extrapolacionismo
que ela acaba se inteirando e ficando mais íntima mesmo do amparador. É inevitável. Mas isso demora muito. Por isso que eu falo, para uma pessoa chegar, se de 20 anos, ali, ó, de marcha batida no trabalho, com maturidade consciencial, para aquilo melhorar. Esse é um caminho. A reflexão e os exercícios bioenergéticos ampliariam esse contato? Eu sei que a rapport mesmo a gente vai fazer através da assistência. Mas eu digo assim, que exercícios, o que poderia se fazer para melhorar essa Olha, não tem milagre nisso e não dá para colocar o carro na frente dos bois. O negócio é devagar e sempre, e a pessoa vê como é que ela faz para aquilo melhorar. Não tem jeito. Não adianta a pessoa ser bonita, cheia de vida, ter um bom temperamento, só isso ainda não adianta. O negócio é assistir. Assistência. Agora, funciona, é factível. Isso qualquer um está predisposto a chegar lá. Ok. Pois é, o tenepsista é justamente isso que nós estamos falando. A base dele é qual é a homologia teática que você já mantém com seu amparador extrafísico. Porque ele é igual a você, se vocês são conscientes. Ele é diferente de você, se você é consciente. O que você, como consciente, está fazendo força para ficar igual a ele? É aí que entra o processo mais sério da tenepsia. A evolução do tenepsista depende disso. Acho que o Camargo colocou, você também a dupla, no caso de tenepsistas, amplia mais essa sinergia ainda, né? Também. Se o ambiente é favorável, aquilo vai longe. Agora, tudo é um problema de competência. Se a Consim adquire certa competência tenepsista, sai de baixo, ela vai longe, não tem saída, não há por onde fugir. Nada vai contra. Ela acaba superando tudo. É esse fator, professor Valdo, aqui no ar, é esse fator que você chama de empatia? Mas aí é uma empatia que empatou, ou seja, no serviço, junto à fome com a vontade de comer. A pessoa está trabalhando com aquilo, está tudo correto, então sai de baixo. Há mais resultado cosmoético, evolutivo, positivo. Então, a coisa vai longe. Agora, homologia a gente tem que estudar muito. Por exemplo, uma pessoa chega aqui e ele quer arranjar uma duplista. O que é que ele vai procurar? Ele vai procurar homologia com alguém, com uma mulher. É o homem, está procurando. Agora, a intenção dele, em primeiro lugar, tem que ter homologia com ela, senão o negócio não dá muito certo. Mas, em segundo lugar, ele tem que ver o processo da assistência que ele quer fazer, porque a dupla é para alcançar a evolução. Então, ele não vai fazer uma dupla pensando só nele. Ele tem que pensar nos dois. Na hora que ele vai pensar nos dois, ele tem que voltar para a homologia para ver se encaixa. Como é que fica? Então, a homologia é superior à sexualidade dele. E uma série de condições que tem. A homologia é superior ao processo da estética ou da vocação que a pessoa tem, do estilo que a pessoa tem. A homologia, ela praticamente embasa esse processo. Mas a homologia pede intimidade, né, Valdo? É uma profunda intimidade. E você valoriza... Por isso que o povo fala que o verdadeiro casamento é a hora que tem uma profunda amizade entre os dois parceiros. Sim. Então, o Eles tempo, têm razão. o fator Aí tempo... alcançou o nível de homologia máximo.
Então, o fator tempo na TENEPS, ele é realmente muito sério, porque essa intimidade é alcançada no tempo. Dá um banho de loja sobre a vida humana, duplologia, assistenciologia, profissionalidade, tudo. Valdo, eu faço TENEPS. E outra coisa, e é lógico, religião, filosofia, tudo tem ali. Eu faço TENEPS há 16 anos. Eu posso dizer que só nos últimos anos agora é que eu comecei a entender um pouquinho o que é TENEPS. E eu acho que eu não sei absolutamente nada. 16 anos. Mas agora, uma boa parte do povo também é porque não pensa nada sobre a TENEPS com profundidade. Um cara virou para mim, chegou aqui recentemente, falando sobre isso. Não, Valdo, você está me descaracterizando, foi a palavra que ele usou. Você está me descaracterizando. Eu sou um cara que estou fazendo a TENEPS faz 8 anos. Aí eu viro para ele e falei assim, vem cá. Você já passou um mês inteiro só pensando em TENEPS? Nesses 8 anos? Eu disse, não. Então você ainda não aprofundou nada. Aí ele começou a pensar, eu falei, não estou entendendo isso. Eu falei, não, você vai pensar, estuda, que nós vamos voltar a falar. Que a TENEPS vira, Valdo, mais uma rotina que a pessoa tem, pois é. Qualquer outra. Agora veja, o que é que eu falo? TENEPS assim, é pior do que o casamento da pessoa, oficial, com testemunha e tudo mais. Analisado. Casamento ainda tem divórcio, a TENEPS não tem. Pensa só nisso. Como é que fica? Agora, a pessoa entra na TENEPS do jeito que ela faz uma viagem até Cidade Leste para comprar lá uma blusa. Isso não adianta, né? Não é por aí. A coisa é muito séria. Não é mais uma manobra ou uma ação, uma atividade. Para tudo para a TENEPS acontecer. Por isso que o povo está sempre querendo, se eu falo, se está na hora de fazer a TENEPS. Quem sou eu? É a pessoa que tem que ver. Tem que examinar. Professor, então uma técnica, de repente, foi essa que o senhor comentou, né? Você pode, para poder testar o teu foco na TENEPS, ficar um mês inteiro, agora, faça uma imersão sobre o assunto da TENEPS, durante um mês. Tem uma pessoa que eu recomendei uma coisa dessa, porque ela me falou assim, Valdo, depois de vários anos, eu vou ter 45 dias de férias. O que você me recomenda? Eu falei assim, há quanto tempo você está fazendo a TENEPS? Eu falei assim, faz 3 anos. E como é que está? Eu falei assim, não, está no mais ou menos. Eu falei assim, então, você vai durante um mês, 4 semanas, você vai aprofundar o seu pensamento de manhã, de tarde, de noite e de madrugada. Só pensar na TENEPS. Você faz uma imersão nisso. Você vai fundamentar o seu conhecimento, a cognição sobre TENEPS. Agora, olha lá na sua biblioteca particular, o que você fala lá sobre TENEPS? Durante um mês você vai estudar isso tudo. Leva para o laptop, coloca lá um arquivo, TENEPS. TENEPS pessoal. Põe lá, título, e vai. O cara estava fazendo isso. Depois disso ele não esteve aqui de novo, eu não sei o que deu. Mas eu garanto para você, ele deve ter descoberto poucas e boas, alto nível. Uma série de condições. Porque provavelmente o foco anterior vai ser totalmente mudado. A pessoa ela vai realmente mudar a sua maneira de... Agora, essas pessoas que chegam nesse nível, elas dão valor. Quando eu falo que eu vou dar um curso sobre TENEPS, no fim do ano, como a gente fala, aquele negócio. Tudo tem sua razão. Agora nós vamos falar, né? Tem um processo da TENEPS aí, mas junto com os intermissivistas. É um negócio mais sério ainda. Então, quanto mais a gente debater o processo da TENEPS, sempre vai ajudar muita gente. A coisa mais séria que tem é que nós já alcançamos o nível de ter milhares de tenepsistas atualmente. Para tenepsistas pioneiros já está ótimo. Se já são milhares, como é que fica isso? Isso é um negócio sério, a primeira geração, são os corifeus da tenepsologia. Então a gente tem que dar valor para isso. Agora, primeiro intermissivista, segundo tenepsista, terceiro gaúchos, tá certo? É porque está cheio de gaúcho aqui, estou falando. Eu preciso de colocar, né?
Se não falar do Rio Grande do Sul, nós estamos perdidos. Tem que falar, porque senão, como é que fica? Né? Primeiro, intermissivista. Segundo, beneficista. Terceiro, gaúcho. O que você acha? Está bem dentro do riscado. Não pode reclamar. Agora, se deixar para o Adélio, ele vai querer colocar gaúcho primeiro, depois intermissivista, depois beneficista. Ele quer inverter o processo. Não dá. Não dá. Agora, de modo geral, então, vocês viram que é bom, eu recomendo, que ninguém falou muito aqui, foi só 2 perguntas mais sérias. Vocês olham depois a taxologia. Coadjutoriologia, coautoriologia, cobelicismologia, coconscienciologia, codependenciologia, cofenomenologia, coliderologia, correfutaciologia. Tudo aí tem sua razão de ser. Agora, ó, a co-conscienciologia está na identidade extra e a consciência no universo da evoluciologia. Ela está lá dentro. Vocês veem que tem sua razão. Agora, aqui tem coisa boa e tem coisa negativa, né? Inclusive tem o belicismo aqui que é negativo. Só para a pessoa pensar o que são as homologias significativas no âmbito das experimentações conscienciológicas. Agora, a AMI não está aí mais, né? Então, pois é. A AMI já deve, então, ela já deve ter visto o co-belicismologia. Pois é. Valdo, tem a ver essa questão da homologia com o fato de você indicar 2 professores para darem, por exemplo, o ECB1? Foi. Foi por isso? Foi. Para dar certo com o tempo. E eu falava assim, ó, não vai no bico de colocar um casal, os 2 duplistas. Não, casal você não, nada disso. Não vai nisso. Você lembra que eu falei isso desde o primeiro dia? Atuando de uma forma similar para atender aquela situação. Eu já tinha falado isso desde o primeiro dia. Caso é sério. Agora, ó, com o tempo, depois de tantos anos, a gente viu que tudo isso funcionou. Né? E como funciona? É um caminho. Funciona muito bem. Muito sério. Tem muitas coisas para nós arranjarmos, sabe, ainda, ideias novas, neoverpons, dentro desse assunto do universo da homologia. Há muita coisa para nós pensar, chegar lá, ponderar sobre o assunto. Tem muita coisa. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 62 assinaturas no livro de presença, 35 perguntas presenciais, 16 perguntas online, 25 votos presenciais e 5 votos online. Os recados de hoje: a Neida e a Mei sobre a Semana da Reeducação e o curso do professor Marcelo, a Alzira sobre o curso Consintrafó, a Kátia sobre o acoplamentário e a Rosa sobre o curso Verbetografia. Antes, com vocês, o Fernando sobre o programa Amigos. Boa tarde a todos. Quero informar que no dia 26, último domingo de junho, nós teremos o sorteio mensal para todos os amigos que estão com assinatura ativas em dia. E nesse mês de junho nós vamos ter um sorteio, um prêmio especial. A PEX, né, doou uma vaga para o primeiro Congresso Internacional dos Intermissivistas, vai ocorrer aqui em Foz do Iguaçu, de 22 a 24 de julho. Esse é um evento especial, e todos aqueles amigos que renovarem a assinatura, que estão vencidas, ou que fizeram uma nova adesão durante o mês de junho, vai concorrer a essa vaga aqui, vou fazer um sorteio especial. No dia 3 de julho nós vamos anunciar quem é que ganhou. Então nós esperamos aí em torno de 35 assinaturas ou renovações durante o mês de junho. Então a probabilidade é bem grande. Então quem quiser fazer assinatura, adesão neste mês de junho, concorre a essa vaga então do primeiro Congresso Internacional dos Intermissivistas. Obrigado. Boa tarde a todos. O recado primeiro vai para o pessoal de Porto Alegre, lembrando que o professor Marcel da Luz vai estar lançando o seu livro Onde a Religião Termina, nesta semana. Então, o cronograma de atividades é o seguinte: dia 16 de junho, quinta-feira, às 19 horas, será o lançamento
no Megastore, na Livraria Saraiva, no Megastore Shopping Paire Belas. Dia 17 de junho, sexta-feira, às 19h30, será uma palestra gratuita no IPC de Porto Alegre, na rua São Manuel, 189, bairro Rio Branco. E dia 18 de junho, das 9 às 17 horas, será o curso de Discienciologia, baseado na sua obra. E o local também é no IPC de Porto Alegre, rua São Manuel, 189, bairro Rio Branco. Para maiores informações, telefone 51 3224 0707, ou ainda pelo e-mail portoalegre@ipc.org.br. Aproveitando, gente, vamos convidar a todos, lembrando que vamos estar realizando a segunda semana de Reeducação Consciencial, que é promovida pela Reaprendência em parceria com o CAEC, que vai acontecer no período de 7 a 16 de outubro deste ano aqui em Foz do Iguaçu. Então, ela inicia com a 5ª jornada de educação no período de 7 a 19. No período que antecede o final dessa semana, né, haverão outros eventos. Então, haverão vários cursos para pessoas interessadas, né, como, por exemplo, itinerância conscienciológica, curso de pré-aula, MBE para professores e assim por diante. E fecharemos com o 2º Congresso Internacional de Verbonologia. Então, esse é o nosso convite para todos virem participar desse 2º Congresso, que é um fórum, né, para a gente estar debatendo as verpões da Conscienciologia. O primeiro congresso aconteceu em 2007, então deu um espaço bem grande. E nesse evento agora nós teremos 21 trabalhos que serão apresentados entre 5 conferências, 4 mesas de debate na temática de parametodologia, consciencioterapia, conscienciometrologia e experimentologia. Então fica aqui o convite, vocês já fazem aí uma locação da agenda, aproveitam as promoções de viagem para estarem aqui em Foz do Iguaçu nesses 10 dias, ao todo são 10 dias de ciência conscienciológica, entre a jornada da educação e com o Congresso de Verbonologia. Maiores contatos aqui na recepção do CAEC. O telefone a Neida vai dar. 35 25 26 52, código de área 45. Estão todos convidados. Boa tarde. Nosso convite hoje são para todos os tertulianos e teletertulianos que têm interesse em identificar o seu trafor marcante pessoal. Você sabe qual trafor identifica você? A Conscience disponibiliza esse curso com o Sintrafor nos dias 1, 2 e 3 de julho, sexta-feira à noite, sábado e domingo até o meio-dia, tendo objetivos do curso: a identificação e explicitação do trafor pessoal marcante, a para-identidade intermissiva, a autoconscientização da responsabilidade evolutiva e assunção do trafor explícitos. Maiores informações e inscrições na recepção do CAEC. Obrigada. Boa tarde. A gente veio aqui divulgar mais um programa Verbetografia, que é aquele programa que ajuda a gente a elaborar os verbetes para serem encaminhados aqui para a enciclopédia. Nós vamos fazer de novo naquele modelo intensivo semipresencial. São 3 aulas virtuais que já estão disponíveis no site da Tertúlia, na página do Verbetógrafo. E nas primeiras semanas de julho, que nós vamos fazer a parte presencial, sempre em fins de semana. Então vai ser 3 e 4, 9 e 10, que são 2 sábados e domingos, né? De 8 da manhã até as 8 da noite, no intervalo, obviamente, do almoço e da tertúlia. E depois a gente vai fazer mais um dia, na sexta-feira, pela manhã, no dia 15, que é a parte da manhã, antes do acoplamentário, para poder fazer um encerramento e uma aula específica aí do estrangeirismo com a professora Amibelo. Tá bom? Então a gente convida todos, na parte presencial e mesmo na parte virtual. A gente discute as sessões, as interligações entre as sessões dos verbetes e eu acho que tem tido um aproveitamento bom, né? A gente convida até as pessoas que já fizeram
o programa para fotografia, se quiserem fazer de novo, aquele verbete que está ainda meio em andamento, se quiserem fazer de novo para poder encerrar e concluir esse verbete, é uma boa opção também. Obrigada. Boa tarde. Próxima turma do acoplamentário, nesse final de semana, com a temática Alto Rendimento Evolutivo e os EPICONs Alexander Steiner e Félix Wong. Participem. Mais informações na recepção do CAEC. Obrigada. Para amanhã o verbete é procedimento composto. A especialidade, procedimentologia. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.